Nós estamos no momento, né, de férias escolares, no mês de julho, então, de repente, os pais, né, têm as crianças, os filhos mais tempo em casa. E aí, o que fazer para aproveitar melhor esse momento mais próximo aí dos pequenos, hein? Pois é, que tipo de atividade propor para que eles não caiam aí, ou então não mergulhem mais a fundo aí nas armadilhas, né, da tela, do celular, enfim, do vídeo, do computador. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com essa convidada que veio até aqui aos estúdios do Portal dos 7 Segundos, a arapiraquense Patrícia Carvalho, que está aqui ao meu lado. Ela é administradora de empresas, também graduanda em psicologia e também educadora parental. Está se especializando, já se especializou nesse assunto e vai discutir com a gente que tipo de atitudes nós, se você é pai, eu sou, mas enfim, quem não é, que pretende ser, enfim, quem cria, né, filhos, independentemente de seu pai biológico ou não, quem tem crianças em casa, como fazer para melhor aproveitar esse tempo, hein? Patrícia, é mais ou menos esse, assim, a temática foi, a abordagem é essa em relação ao assunto que você trata. Seja bem-vinda aqui ao Portal 7. Obrigada. É justamente isso, né? Eu sou, como você falou, sou educadora parental em disciplina positiva e eu também sou mãe da Alice e da Lavínia, de 13 e 10 anos, e também tenho como objetivo em casa diminuir o uso de telas, não apenas nas férias, mas em geral. Até porque a gente vem percebendo que o uso em excesso de telas, ele interfere no cérebro da criança, do adolescente. Então, o que é que a gente faz para que a gente diminua esse uso de telas? Em primeiro lugar, eu gosto muito de trabalhar a conexão nossa, pai e mãe, com os nossos filhos. Porque não adianta eu dizer, desligue a TV, não mexa no celular, se eu também não participo junto com ele. Impor alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, é fácil para mim eu dizer, desligue a TV e vá jogar, vá fazer uma caminhada, vá andar de bicicleta. É muito mais cômodo. Mas a partir do momento que eu me envolvo com o meu filho, eu consigo ter uma cooperação e até uma vontade própria dele realmente de participar, de sair um pouquinho da TV e de ficar junto comigo. Ou seja, da pessoa, do caso, pai ou mãe, se for o caso, propor e também ir junto, fazer essa atividade que ele está propondo. É mais ou menos isso? Isso, exatamente por aí. Funciona melhor dessa forma. Com certeza, funciona bem melhor. Então, assim, três sugestões que eu poderia dar que são fáceis de colocar em prática para nesse período de férias, né? Algumas escolas já estão voltando, mas independente do período de férias, é muito interessante que faça para criar uma conexão entre família. Primeira delas, você pode criar um jogo da memória com fotos de viagens, de alguns momentos da sua família. Você vai imprimir duas fotos de cada. Você pode imprimir na impressora, uma impressora comum, num papel de linho branco, pode mandar revelar da forma que você achar melhor. Tamanho pequenininho. E aí você vai criar um jogo da memória personalizado. E aí, como é que eu posso trazer os meus filhos para fazer isso junto comigo? Vamos escolher as fotos. Quantas fotos vocês acreditam que a gente pode colocar aqui nesse jogo da memória? Como é que vai ficar legal? Qual o formato que a gente vai cortar? Eu fiz isso, eu imprimi, plastifiquei, então assim, ficou bem legal. Tem a questão da cooperação também ali dessa atividade, né? Então, o envolvimento, né? Conquistar pelo envolvimento. Sim, 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 exatamente. E o interessante é que quando você está lá no jogo da memória, além de você praticar, né, trabalhar a questão da concentração, da memória, você está trabalhando também a conexão familiar e você está trazendo, resgatando aquelas memórias. Ah, isso foi aquela viagem que a gente fez. Ah, isso foi aquele presente que eu ganhei. Isso foi aquele momento que a gente foi fazer um piquenique. Então, Então, assim, desperta aí a questão do prazer, né? Em relembrar esses momentos, também o vínculo, né? Afetivo, familiar sim, também, sim, né? com certeza. Outra coisa, Patrícia, você falou em disciplina positiva. O que é isso para que as pessoas entendam? Então, disciplina positiva é uma abordagem que ela trabalha buscando respeitar não só a criança e o adolescente, como também o adulto. Então, é uma abordagem que foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos e hoje aqui no Brasil ainda é um pouco conhecida, mas ela trabalha justamente o encorajamento. Por quê? Muitas vezes a gente espera que os nossos filhos nos obedeçam. Como assim? Ah, eu mandei ele arrumar o quarto. Ah, eu coloquei ele de castigo porque ele não fez determinada situação. E a disciplina positiva não acredita que esses métodos funcionem a longo prazo. Funciona no momento, vai arrumar o quarto, ele vai. Mas será que ele está sendo encorajado? Então, a minha comunicação está sendo encorajadora? Eu estou participando junto?
Em algum momento eu perguntei se ele está com dificuldade de arrumar o quarto, se eu posso ajudá-lo. Vamos lá, eu vou junto com você. Então, se a gente se colocar no lugar da criança, como é que você se sentiria se eu dissesse, vá fazer isso agora, muda essa cadeira de lugar, não assista mais TV? Então, é um método que trabalha o respeito mútuo e o encorajamento através também da comunicação positiva e outras ferramentas que são trabalhadas na disciplina positiva. Pelo que eu estou percebendo, essa questão da imposição, acho que não funciona bem, né? Mais ou menos por aí, assim, o caminho seria esse, olha, não impor, não impor tanto, assim, né? Ou quase nada, né? Exatamente, porque a imposição ela pode funcionar naquele momento, mas o que é que nós estamos alimentando para o futuro do nosso filho? Você deu um exemplo antes da gente começar a entrevista, dizer, colocar de castigo. Fica lá, sei lá, no quarto, de repente, 10 minutos ou 15, não sei, sentado, né, sem fazer nenhuma atividade, ou só vendo TV. Mas aí a criança vai ficar ali meditando, né? Você falou, deu até um exemplo legal. Assim, né? Isso, porque quando a gente coloca de castigo, então, por exemplo, não arrumou o quarto ou passou mais tempo no celular, então fica ali de castigo sozinho. Então, vamos nos colocar no lugar do nosso filho. O que é que eu pensaria se alguém dissesse, eu não quero ficar com você, fique isolado? Então, que tipo de pensamento eu estou alimentando? Então, o que é que a disciplina fala com relação ao castigo? E se ao invés de um local de castigo, de sofrimento, eu colocar um local de prazer? Eu colocar um cantinho que não seja um cantinho do pensamento, seja um cantinho da calma. Então, vamos lá. Antes de tudo isso, eu vou criar um local que seja prazeroso para você, para quando você precisar se acalmar. Então, coloca lá coisa para pintar, coloca aquela bolinha para estourar. Alguma outra atividade, né? Uma atividade que ajude a criança a se conectar. Não ela ter raiva, mas ela voltar para si. Porque muitas vezes a criança age com raiva e você fica de castigo. Quando, na verdade, nós que precisamos nos controlar emocionalmente primeiro, e aí a gente vai ficar de castigo. Como é que ela vai se controlar se nós não estamos fazendo a nossa parte? A gente tem que ter essa percepção. Não é fácil, não, né? Realmente, a gente, Não. você colocando agora, eu também estou relembrando coisas assim que a gente faz às vezes, que a gente pensa que está fazendo algo certo, mas realmente, se colocando no lugar dela, da criança, a gente vê que nós não gostaríamos que fizesse isso conosco, né? Quando foi que você começou, perdão, quando foi, eu falei quando, quando foi que você começou a, de repente, imergir, né, entrar nesse mundo aí, ter esse tipo de abordagem e levar isso também como sua rotina diária? Patrícia, por favor. Eu diria que, assim, há quase 7 anos eu comecei a buscar algo que funcionasse melhor do que os métodos tradicionais. Que métodos? Brigar, colocar de castigo, não estava resolvendo. Então, eu estava me sentindo mal de falar alguma coisa, de ter alguma abordagem com as minhas filhas, mas não ter resultado. Então, eu estava busquei literalmente assim, como educar melhor os filhos. Cursos para a mãe, cursos para pai. E aí comecei a ler livros de disciplina positiva, fazer cursos. E eu comecei a testar na minha casa, com as minhas filhas e comigo. E realmente o resultado é impressionante. Porque no início, claro que existe uma certa resistência, porque primeiro nossa, de mudar, até porque se a gente aprendeu com os pais e com os avós, não, no meu tempo era assim, funcionava. No meu tempo era só eu falar, só olhar assim e meu filho já me obedecia. Tá, mas ele te obedecia por medo ou por respeito? Essa é a questão. Então a disciplina positiva busca justamente isso, trazer o respeito, independente de pai, de mãe, de filho, de professor, de empresa. Então a disciplina positiva ela está em todos os âmbitos. Então, depois da minha casa, empresa, e aí implantando através dos treinamentos também para poder abranger mais famílias. A Patrícia também é coautora, olha só, desse livro aqui, Educação Consciente, Criando com Empatia, lançado aqui pela Literary Books, não é isso? Fala um pouco, então, Patrícia, do que trata esse livro. A gente vê a foto aqui, né, de duas crianças, obviamente que tem a ver com o assunto do qual você se tornou especialista. Sim. Foi um convite que eu recebi, né, para falar justamente sobre a disciplina positiva. E o meu capítulo nesse livro fala justamente sobre a educação firme e gentil, que é o que preza a disciplina positiva. Então, a disciplina positiva, diferente do que alguns pensam, não significa a gente ser molinho, ser bonzinho demais e deixar fazer tudo, muito pelo contrário. Mas é justamente esse equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. E aqui eu trouxe exemplos que você pode visualizar não só na sua casa, como também na empresa. Então, você vai visualizar como é que eu faço isso na minha casa,
com os meus filhos? E na empresa, como é que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo autoritário? Será que eu estou sendo permissivo? Até que ponto eu estou equilibrado com relação a esses aspectos? Então, mostra para a gente, mais uma vez, para o público aí, né? Educação consciente, criando com empatia. Pois é, aquela coisa que a gente discutiu o tempo todo aqui, né? Você tem que conquistar, no caso, a afetividade, a confiança, seja de quem for, né? Filho, sobrinho, colega, amigo, né? Colaborador do local de trabalho, mais ou menos por aí. O método é esse? Seria, o método que eu falo não é um método assim para você seguir de uma forma mecânica, mas assim, seria essa forma melhor de você, de repente, conseguir êxito, né? Seja profissionalmente ou em casa. É uma das formas que você pode se avaliar como está com relação não só à sua comunicação verbal, mas à sua comunicação corporal, seja ela em casa. Então, tem alguns exemplos e perguntas que você já pode ir respondendo e visualizar aonde você está nesse aspecto. Será que eu estou no meio? Será que eu estou equilibrado? Será que eu estou mais para autoritário, mais permissivo? O que é que eu preciso fazer para mudar, para ter um resultado mais efetivo, não só em casa, como também no meu trabalho? Ou seja, buscar esse ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Então, Patrícia, fica à vontade aqui para divulgar suas redes sociais, como as pessoas podem lhe encontrar, né? Se quiserem, de repente, mais informações sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o livro também. Tá joia. O nosso site é www.positivetreinamentos.com.br, o Instagram Positive Treinamentos e o meu Instagram Patrícia Carvalho Oficial. www.positive, né? Treinamentos.com.br, né? E também o Instagram é o arroba, né? Positive Treinamento. Treinamentos, ok? No plural. E aqui o Instagram da Patrícia, Patrícia Carvalho Oficial. Não é isso? Então tá aí, Patrícia. Fique à vontade para suas considerações. Se quiser ainda acrescentar alguma coisa, por favor. Só agradecer, né, o convite de vocês por estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema que eu sou apaixonada, que é a disciplina positiva, que é a conexão parental. E dizer também que eu sou muito feliz por praticar, né? E eu convido vocês também a conhecer um pouquinho da disciplina positiva, porque foi algo que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. As pessoas que vivenciam os treinamentos também conosco, que não é só sobre disciplina positiva, na verdade, é uma imersão, né? É uma imersão de autoconhecimento, de trabalhar o pessoal, o profissional. Então, as pessoas realmente têm percebido a importância de praticar essa abordagem na sua vida. E lembre, não é voltado somente para pai e filho, mas também no âmbito em geral. Muito obrigado, então, Patrícia, pela sua presença. A gente agradece muito também. Para mim foi muito bom conhecer um pouco mais sobre esse tema, né? Tenho certeza que as pessoas em casa também ficaram felizes em saber que é na Piraca, né? Aqui na nossa cidade, existe uma pessoa dedicada, como eu disse, a esse tema tão importante que eu acho que interessa a muita gente, viu? Então, muito obrigado e volte sempre aqui.